vamos falar hoje, vocês já receberam um postzinho, principalmente pessoal da igreja, nós vamos falar sobre Daniel e a oração. Amém? Você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida a expressão precisamos orar. Oração faz parte da vida espiritual e religiosa de qualquer pessoa, principalmente aquela pessoa que tem uma relação com Deus. E nessa noite eu quero falar com você a respeito da oração, porque tem sido tão necessária o nosso empenho na oração nesse tempo, que nada mais apropriado do que nós falarmos a respeito da oração. Usando como base nesta noite, eu quero usar como base nesta noite, para a nossa reflexão, um pequeno trecho do livro de Daniel, que está no capítulo de número 6. Então, se você está com a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, e nós vamos fazer uma leitura que vai nos conduzir na nossa reflexão de hoje. Amém? Eu vou ler, então, a partir do versículo 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Então, esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de que qualquer, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube do edito, que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Então se apressaram ao rei a respeito do edito real e disseram-lhe: porventura não assinastes o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por tempo de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é o dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas
que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem danos, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó Deus, não tenho cometido delito nenhum, ó rei. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda nem tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram dele, e os esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz seja a vós multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Que o Senhor aplique essa palavra poderosa em nossos corações. Amém? Esse texto ele é conhecido até fora dos nossos arraiais. É o famoso evento de Daniel na cova dos leões. E diga-se de passagem que é um dos clássicos das Escrituras. Todo crente já ouviu falar nesse texto. Eu tenho certeza que você, mesmo que não seja tão familiarizado com as Escrituras, e eu digo isso porque nós temos pessoas que estão assistindo e que não são, talvez, evangélicas, já têm ouvido falar sobre isso. O foco principal desse texto, eu quero dizer para você agora, não são os leões, nem a trairagem daqueles príncipes e presidentes, nem o sentimento de pena do rei, mas o foco desse texto é a fé de Daniel e também o livramento que Deus proporcionou a ele, segundo o versículo 23, porque ele creu. Daniel tinha uma vida de fé e de oração. Daniel, ele sabia o valor da oração. E todos nós, de alguma forma, também sabemos o valor da oração. A oração nos leva a Deus. A oração expressa o sentimento do nosso coração diante do nosso Criador. Ela amplia a nossa comunhão com Deus e com a igreja. Quando oramos, além do nosso relacionamento direto com Deus, nós estamos também estabelecendo um relacionamento de muita comunhão com a igreja do Senhor. É por isso e outros motivos que nós oramos, porque nós cremos na eficácia, porque é bíblico, porque é gostoso, enfim, orar faz parte
da nossa vida, orar faz parte do projeto de Deus para a nossa vida espiritual. No entanto, nós sabemos que, muito embora orar precisa ser um hábito em nossa vida, não é um exercício espiritual tão fácil como nós podemos imaginar, né? Nós lutamos com muitos inimigos na oração. E eu acredito que você também já deve ter tido algumas lutas contra esses inimigos. O cansaço físico, o sono, a preguiça mental, a dificuldade de concentração, os sons do mundo, as tarefas cotidianas, a falta de fé, às vezes, de que Deus pode fazer alguma coisa e daí por diante. Além disso, não é tão fácil reservar um tempo para oração. Nós temos tantas atividades na nossa agenda que a oração acaba quase sempre ficando para um segundo plano. E aí alguns dizem assim, bom, se sobrar algum tempo, quem sabe eu oro, né? Mas é preciso mudar isso. É necessário que nós tenhamos uma vida rotineira de oração. O texto de Daniel, capítulo 6, nos apresenta um homem acostumado a orar. Olha o que nós lemos no versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que o edito, a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde haviam janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, diz a palavra aqui, como costumava fazer. Não foi apenas no evento do sufoco que Daniel orou. Isso era rotina na sua vida. Isso era prioridade na sua vida. Ele orava, segundo o texto, todos os dias, 3 vezes por dia, todo dia. Isso é impressionante, irmãos. Um homem que é dedicado à oração de verdade. Eu quero confessar um pecado para vocês. Eu gosto de confessar pecado de vez em quando, porque isso alivia o nosso espírito. Às vezes eu tenho vergonha quando eu leio um texto como esse, que mostra uma vida de oração dessa natureza. E você? Será que você, quando lê um texto como esse, você fica satisfeito com a sua vida, com a sua rotina de oração? Eu não sei para você, mas para Daniel, orar era uma rotina. Para Daniel, orar era um costume. Na nossa vida, nós também precisamos colocar isso como prioridade no nosso dia a dia. E eu quero lembrar você que Daniel não era um homem diferente de nós, era uma pessoa exatamente como nós. Também tinha seus inimigos que tentavam impedi-lo de orar. Mas por causa da sua comunhão com Deus e a sua vida íntegra e próspera, esses inimigos não conseguiam prosperar. Nós vemos aí esses príncipes que, quando resolveram tentar atingi-lo no centro da sua força, eles perceberam que não teriam outra forma de atingir Daniel senão na sua vida de oração. E a partir do versículo 2 a 4, nós vemos o projeto satânico que esses homens estabeleceram para tentar derrubar Daniel. A partir do versículo 2, nós lemos: e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nem em culpa alguma, porque ele era fiel, e nele não se achava nenhum erro, nenhuma culpa. Daniel não deu lugar ao diabo. E é preciso enxergar aqui, nesse texto, uma artimanha de Satanás contra a vida de Daniel, contra a nossa vida de oração e contra o próprio Deus. O tinhoso, ele sabe e sempre soube que a oração é a fonte de vigor espiritual
de nós que somos filhos de Deus. Ele sabe que se destruir a vida de oração de uma pessoa, aí ele não precisa fazer muito mais coisa, porque uma pessoa que não ora, certamente será uma pessoa neutralizada, como se fosse uma bateria sem carga. Eu acho que você já ouviu uma expressão que é muito comum entre nós, que diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se cada um de nós prestar atenção, nós vamos perceber que na nossa própria vida, o tempo que nós tivemos mais dificuldades, que nós nos sentimos mais fracos espiritualmente, o tempo que cedemos mais espaço para o pecado, foi justamente um tempo em que nós orávamos pouco ou que nós sequer orávamos. Não é verdade? Existe uma frase fantástica de um britânico que chama Joseph Will, que descreve bem a situação. Esse britânico ele diz o seguinte: Satanás, ele balança o berço quando dormirmos em nossas orações. Daniel, ele entendeu, no entanto, que mesmo que houvesse um imperativo, mesmo que houvesse uma ordem para não orar, mesmo que a oração significasse um sacrifício, ele ainda assim manteria a sua rotina de oração. Já disse um outro pensador cristão que nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. E Daniel sabia disso. Nós precisamos seguir o bom exemplo de Daniel. Devemos orar mesmo que todas as forças naturais e sobrenaturais, todas as forças humanas ou satânicas tentem nos neutralizar, nos desanimar. Ainda que com lutas terríveis e que pareçam insuportáveis, nós precisamos, nós devemos orar. E com base nessa introdução, eu quero citar algumas questões vistas no texto, que podem nos levar a um crescimento e um nível de maturidade um pouco ainda maior nesta noite. E eu gostaria que você me acompanhasse com muita atenção. A primeira questão que eu quero observar é que nós nos tornamos melhores quando nós oramos. Sobre Daniel, no versículo 3 do capítulo 6 que nós lemos, nós vemos que o texto diz que ele tinha um espírito, havia nele um espírito excelente, ao ponto do rei desejar estabelecê-lo sobre todo o reino. O espírito de Daniel era excelente porque estava em sintonia com o Espírito de Deus, através da oração. Ele alcançava um nível de excelência muito grande por causa dessa nossa sintonia, dessa sua sintonia. O nosso espírito se refina quando em contato com o Espírito de Deus. Através da oração, nós estabelecemos esse contato. O nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus na oração. O nosso espírito se relaciona com o Espírito de Deus na oração. Esses dois espíritos se entrelaçam entre si. A relação se torna profunda. Nós lemos isso em Romanos, capítulo 8, versículo 16, que nos diz o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito em oração, é verdade. Nós lemos, por exemplo, em Romanos 8, 26, que o Espírito Santo nos auxilia quando oramos. Ali está escrito assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa comunhão deliciosa do nosso espírito com o Espírito de Deus, ela molda o nosso caráter, assim como moldava o caráter de Daniel. Daniel tinha uma vida lindíssima. Nós lemos no versículo 4 que ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Ele tinha o respeito de todas as pessoas daquele reino.
Olha que coisa linda, ele era fiel, ele não dava mancada. Aqueles homens maus procuravam e não conseguiam encontrar nenhum motivo que pudessem utilizar para acusá-lo. O pensador cristão Bondes diz o seguinte: oração e vida santa são uma coisa só. A ausência de uma significa a ausência de outra. E por falar em pensamentos, John Bunyan, autor daquele clássico maravilhoso chamado Peregrino, também fala a respeito da oração. Ele diz o seguinte: a oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado o seduzirá a parar de orar. Qual é a nossa situação? Isaac Watts, outro grande teólogo, corrobora com a questão dizendo: abandone o quarto secreto e a sua vida entrará em declínio. E por último, Lutero, que diz assim: quem ora bem, vive bem. Então, quem ora bem, vive bem. Quem não ora, vive mal. Parecia até que Daniel, olhando esses pensamentos modernos, parece até que Daniel conhecia esses pensadores, já tinha lido a respeito deles, mas não. Todos são posteriores à sua vida. Mas o Deus que conduzia Daniel é o mesmo Deus que inspirou todos esses pensadores cristãos no decorrer dos séculos. O mesmo Deus que está conosco. Toda a beleza do seu espírito fluía de dentro de si. Precisa fluir também de dentro de nós. Para que não aconteça, precisamos sentir fome de oração, desejo ardente de orar. Eu e você precisamos ter prazer na oração. Precisamos ser servos como Daniel. Deus espera isso de nós. Precisamos que o nosso caráter, o meu caráter, o seu caráter, seja moldado pela constância em oração e não, em momento algum, por fatores externos. Uma segunda questão que eu quero considerar é que nós confiamos mais em Deus. A nossa confiança aumenta na medida em que nós oramos. No verso de número 10, nós vemos que Daniel teme mais a Deus do que aos homens. Quando soube do edito do rei, que proibia oração por 30 dias, sob pena de morte, ele não se intimidou. Ele disse: ainda assim vou orar. Ele confiava no Senhor. Os reinos passam, pensava ele com sabedoria, mas o Senhor não. O Senhor é eterno. Precisa ser o nosso pensamento. Quem ora mais, confia mais no Senhor. Assim como vamos confiando mais em uma pessoa depois de um tempo maior gasto com ela. Ninguém confia em estranhos. Ninguém confia em pessoas que não conhece. Nós confiamos em amigos. À medida em que oramos, nós criamos uma amizade maior com Deus e aprendemos, então, a confiar em Deus. Paulo dizia, e ele disse isso a Timóteo, na segunda carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, o seguinte: porque eu sei em quem tenho crido. À medida que oramos mais, a nossa fé aumenta dentro do nosso coração. Em um tempo em que tem se tornado comum os crentes procurarem auxílio terapêutico, auxílio profissional, nós devemos redescobrir o segredo de depositar, antes de qualquer coisa, aos pés de Cristo, o nosso fardo. Eu me lembro de um colega de ministério, o pastor Josué Campanhã, e na porta do seu gabinete, ali na primeira igreja batista de Vitória, tinha uma placa escrita assim: você já falou com Deus o que veio falar comigo? Nós precisamos entender que antes de qualquer medida, precisamos buscar a Deus. Jesus nos convida a ir a Ele primeiro, não a homens. Mateus 11, de 28 a 30, nós lemos: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu, diz o Senhor, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. George Stuart, ele diz o seguinte:
o tempo gasto de joelhos em oração fará mais para remediar as dores do coração e a tensão nervosa do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra providência. Nós devemos, neste momento, refletir também sobre a bênção que é interceder por outras pessoas. A intercessão ajuda-nos a confiar conjuntamente no Senhor. Quem orar com mais intensidade e constância terá certamente mais vitória sobre as preocupações que são comuns a todas as pessoas. Em Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 6 e 7, nós lemos o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, olha que coisa gostosa, irmãos, que resultado tremendo. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deu vontade de dar um glória a Deus agora. Que coisa bonita, que resultado gostoso para a nossa vida. E em terceiro e último lugar, eu quero levá-los a refletir que nós precisamos entender nesta noite que o poder de Deus é derramado em abundância através da oração. Daniel, por causa da sua fidelidade a Deus e vida de oração, está agora sendo lançado à cova dos leões. Ele está em perigo de morte e não pode fazer absolutamente nada. Ele está fora de qualquer possibilidade. Ele não tem como enfrentar aqueles leões. O leão é um animal com corpo longo, pernas curtas, garras afiadíssimas, uma cabeça enorme. Os adultos, eles medem cerca de 2,5 metros a 3 metros de comprimento, incluindo a sua cauda. E eles têm cerca de 1 metro de altura do ombro ao chão. Podem pesar entre 170 a 230 quilos. E esses animais apresentam um corpo muito musculoso, com garras que podem chegar de 25 a 30 milímetros. E a mordida do leão está entre as mais poderosas do reino animal, podendo rasgar a carne de suas vítimas sem fazer muito esforço. O que Daniel poderia fazer naquela situação? E não era só um leão, não, eram vários leões na cova. Todo o esforço de Daniel agora seria vão. Mas nos versos de número 16 e 17 nós lemos: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Em algum tempo, pode parecer que Deus havia abandonado Daniel. Em alguns momentos da nossa vida também, parece que Deus não está mais ouvindo nossas orações. Alguns podem até achar que Deus pode estar demorando demais a agir. Muitas vezes, nas nossas limitações, nós não conseguimos entender o modo de Deus agir. No entanto, a história tem demonstrado que quando Deus, na sua soberania, quer agir, para ele nada é impossível. No texto em questão, ele enviou os seus anjos para fecharem a boca dos leões. O que para o rei era uma possibilidade, para Daniel era uma realidade. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Para o rei era uma possibilidade. Ele conhecia Daniel, ele conhecia a fé de Daniel. E eu vejo aí até uma certa simbologia quando entre esses leões citados no livro de Daniel e os leões citados em 1 Pedro 5:8,
que andam bramando como leão ao nosso derredor, buscando a quem pode tragar. Mas eu quero dizer para você, presta atenção nisso que eu vou te dizer agora, que isso é importante. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões diante de Daniel, ainda fecha a boca de leões diante de nós. Os anjos de Deus que agiram em favor de Daniel também agem em nosso favor. E se nós não vemos a bênção de Deus na nossa vida, é porque muitas vezes o nosso pecado impede que Deus opere mais milagres em nossa vida. É o que diz o texto de Isaías 59, versículo 2. Os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. A oração é uma porta aberta para a ação de Deus. Deus governa o mundo por meio da oração dos salmos. E eu quero caminhar para a conclusão da nossa fala, perguntando para você, como tem sido a tua vida de oração? Como tem sido o seu dia a dia, sua rotina? Será que a oração faz parte da sua vida no dia a dia? Será que Deus tem espaço na sua agenda? Será que você tem, como Daniel, orado a Deus constantemente, mesmo nos momentos mais difíceis? Eu quero orar com você agora sobre isso. Por isso, aonde você estiver, na condição que você estiver, esteja aí aqui através do Zoom, e eu vejo muitas pessoas através do Zoom, vejo outras tantas lá no YouTube. Eu quero que você feche os seus olhos e me ouça nesse momento, na conclusão dessa nossa mensagem. Ainda que com dificuldades, com lutas, com fraqueza, precisamos aprender e nos dedicar à oração. Que a oração seja para mim e para você um hábito diário, que tenhamos prazer em orar, que seja uma rotina, mas uma rotina de verdade na nossa vida, e que experimentemos o poder de Deus, que todos nós possamos viver os milagres de Deus através deste canal santo e maravilhoso que é a oração. Que nos identifiquemos com o Senhor Jesus, que preferia a oração a estar com as multidões, que dava o melhor do seu tempo para estar com Deus. Vamos pensar em desligar um pouquinho os nossos computadores, os nossos smartphones, os nossos celulares, para podermos entrar no lugar secreto e mantermos uma comunhão com Deus. E eu quero dizer para você, haverá recompensas. Encerro a minha fala com o texto de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Que Deus abençoe a tua vida, meu querido irmão, que Deus te encha de paz, que Deus coloque no teu coração o desejo ardente de orar a todo tempo, que este hábito, o hábito da oração, seja um hábito genuíno, verdadeiro e constante na sua vida. Amém?